Oi, gente! Hoje é o lançamento de uma nova playlist no meu canal, A Vida Após o Coronavírus. O que eu pretendo com essa nova playlist? Para quem não me conhece, eu sou Danusa França e esse é um canal que fala de terapias holísticas, de saúde, de autoconhecimento, de ascensão, de evolução. Atendendo a pedidos, eu resolvi fazer essa série de vídeos, que é muito importante no momento que estamos vivendo. Já estou sendo cobrada por meus amados discípulos desde que começou essa pandemia, querendo saber minha opinião, minha posição, principalmente por eu falar muito de uma técnica maravilhosa, por eu ensinar muito a técnica que é o Reiki. Eu ensino vários sistemas de Reiki. Então as pessoas pedem muito para que haja uma posição da minha parte e que eles querem entender. O ponto principal é esse, eles querem entender o quanto o Reiki é importante neste momento difícil que estamos vivendo no nosso planeta. Então eu resolvi, coloco até à disposição aí, tá na descrição desse vídeo, um grupo que foi criado para debatermos cada vídeo que for postado em cima desse tema. E para falar de pandemia, eu quis focar no que vai acontecer depois. Por enquanto, nós estamos vivendo ainda um momento muito crítico, muito difícil dessa pandemia, com muitas mortes, com muitas perdas. Mas a gente sabe que isso vai acabar. Vai chegar num ponto de consciência universal onde isso vai acabar. E se você analisar bem, essa pandemia chegou e mudou a vida de todo mundo logo depois do carnaval. Foi tudo muito corrido. De repente, houve a necessidade do isolamento social. De repente, todos ficaram sabendo de uma doença séria que estava matando muita gente na China e que havia possibilidade de chegar aqui no Brasil. Só que a grande maioria não estava acreditando nisso. Eu estava. E o que aconteceu? Na realidade, quando chegou pegando todo mundo de surpresa. Um brinde aos meus amados seguidores. Então essa surpresa que pegou todo mundo, de repente, mudar a sua vida, uma mudança radical de vida. Todos os aspectos da vida precisaram ser mexidos como uma adaptação a essa nova realidade. Então o que acontece? Ninguém pôde se preparar para o início desse processo, mas nós podemos nos preparar para o final desse processo. Então é baseado nesse raciocínio que eu criei essa série de vídeos com um passo a passo. Claro que nesse primeiro vídeo a gente tem que fazer um flashback. A gente tem que lembrar de coisas que foram importantes e que foram significativas para a vida que a gente está levando hoje. Mudanças aconteceram, mudanças sérias, mudanças de vida. Simplesmente um isolamento social tem que ter várias adaptações. Hoje você tem na rede, na internet, uma alavanca para resolver praticamente a vida toda. As pessoas estão, a grande maioria está comprando comida até pela internet, se não por algum tipo de aplicativo que facilite essa entrega em domicílio. As pessoas estão estudando, aprendendo. As crianças estão sendo devidamente monitoradas através de suas escolas, com aulas, com atividades, para que não percam o seu ano letivo. As universidades estão fazendo a mesma coisa. Hoje as pessoas trabalham em casa mais do que já estava acontecendo anteriormente. A parte física também está sendo trabalhada, atividades físicas, o que as pessoas estavam acostumadas a fazer, frequentando os lugares, as pessoas deram a oportunidade a esses profissionais
a continuarem com seu lindo trabalho online, valorizando aquele profissional, o que é super justo, sem perder a qualidade, que é o principal, com aquele atendimento focado, muito bem direcionado. Mais um golinho. Vida social. Assim. Exatamente assim como eu estou, através de videochamada, né? Você faz um contato com as pessoas, você consegue abrir o seu leque nas suas relações, você consegue manter um contato mais ativo através de mensagens. Existem várias formas de você se comunicar que não seja presencialmente. Então, abre-se uma nova forma de convivência. E o mais interessante disso tudo é que as pessoas que convivem na mesma casa se depararam com uma nova convivência, porque a grande maioria convivia de manhã e de noite. Oi, bom dia. Oi, boa noite, até amanhã. Na maioria das vezes, sair para trabalhar, executar todas as suas atividades fora de casa e depois retornar, fazia com que a maioria das pessoas convivessem mais com as pessoas da rua do que com as pessoas dentro de casa. Então, as relações humanas sofreram aí um ajuste, um reajuste muito bem definido. Na verdade, necessário. Então, os pais passaram a conviver mais com seus próprios filhos, passaram a conhecer mais os seus próprios filhos. E entre o casal também. A própria convivência permitiu que se conhecessem um pouco mais, além daquele bom dia e boa noite. Então, esse enredo todo que teve que sofrer uma adaptação gerou consequências. Houve uma série de ajustes necessários e coerentes com a nova realidade que se apresentou nas nossas vidas. Você não pode se contaminar e você não pode expor pessoas a esse contágio. Então você tem que se proteger, você tem que proteger todo mundo que convive com você. Então você tem que respeitar as regras. Então você não pode ter convivência direta com ninguém. Então você tem que usar a máscara? Sim, tem que usar a máscara. Se você não precisa ir à rua naquele momento, para que você vai? Por que você vai insistir em fazer algo que vai ser nocivo a você e a todas as pessoas que te rodeiam? Então essa nova consciência trouxe a ação coerente de medidas definitivas. Trabalhar em casa, ficar em casa, ir à rua somente no momento que for extremamente necessário, podendo resolver tudo pela internet, ótimo, resolva tudo pela internet, que fica mais fácil. Estabelecer uma rotina dentro de casa, filhos, limpeza, respeitar os profissionais que te servem, prestando auxílio a eles, para que eles permaneçam tendo pelo menos uma renda para sobreviver a essa crise. Afinal de contas, eles são úteis a você o ano inteiro. Por que justamente nesse momento da pandemia você vai puxar o tapete e deixá-los na mão? Isso não é justo. E aí vai, toda essa mudança trouxe também valores de solidariedade, valores de prestar atenção no outro. Até a parte de arte e de cultura movimentou muito bem dentro dessa vibe, disponibilizando lives e tudo mais para que as pessoas pudessem se animar, assistir um bom show dentro de casa. Isso foi muito bom, os artistas contribuíram com conteúdo têm contribuído com conteúdo muito rico toda semana, semanalmente para todos nós. Isso faz toda uma diferença. Mas por trás disso tudo, qual era o sentimento e qual é o sentimento predominante nas pessoas? O medo. Só que o medo, ele projeta uma energia.
Então o medo, até certo ponto, ele é bom. Desse ponto em diante, ele pode se tornar nocivo. Vamos entender essa questão do medo, dele ser bom ou não. Um medo que permite que você haja na sua vida de uma forma preventiva, ele é um medo bom. Então você precisa ir à rua, não tem jeito, tem que sair. Então você vai fazer o quê? Você vai usar de preferência uma blusa de mangas compridas, você vai colocar a sua máscara, é muito bom que você esteja de óculos, você vai colocar calça, você vai colocar um sapato que seja fácil de limpar, de preferência num tecido que seja impermeável. E você vai levar o mínimo de coisas possível, um álcool gel junto com você. Isso é fundamental. Máscara, que você sabe que você não vai tirar do seu rosto. Um golinho de água, um brinde a vocês e pronto. Foi à rua, resolveu o que tinha que resolver, chegou na sua casa, você sabe que você vai... O que o medo faz com que você pense? Bom, cheguei em casa, eu tenho que me prevenir, eu não posso também contaminar ninguém da minha família. Então, na porta mesmo de casa, você já vai tirar aquele sapato, já vai ter um pano, um produto para você passar o seu pé em cima, passar o sapato em cima. Você vai tirar aquela roupa, você vai botar no saco, você vai entrar no banho, você vai tomar um banho de cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Aquela roupa você vai lavar, correto? Separado de toda a roupa. Óculos, você já lava, eu já entro no banho com óculos e tudo, que aí eu já lavo. Máscara você lava, se for máscara de pano, se for descartável você descarta, enfim. Comprou alguma coisa na rua? Higieniza isso que você comprou na rua também. Então, o medo, ele traz esse comportamento, que é um comportamento bom numa pandemia, que é a prevenção, é você saber que você tem que se cuidar. Cuidando de você, você está cuidando de todo mundo ao seu redor. E cobrar de quem estiver perto de você, que também faça a mesma coisa, que também se cuide. Isso é muito importante. Agora, achar que você vai morrer o tempo inteiro, 24 horas por dia, esse é um medo que não é bom. Então, se você ficar pensando isso, não, eu vou acabar sendo contaminada, isso vai acabar me pegando de alguma forma, se você tiver esse tipo de pensamento, aí você vai trabalhar em cima de uma lei da atração que não é legal. Você vai estar atraindo para você uma vibração de doença, vai baixar a tua imunidade, porque o teu padrão vibracional vai abrir as comportas para que algo negativo, algo ruim aconteça com você. Por isso é que é importante usar o medo a seu favor. Que o medo esteja presente somente como uma alavanca de prevenção de autocuidado. Não como algo que te limita e que te prende e que faz você entrar numa zona de acomodação que não faz você reagir, pelo contrário, faz você se resignar aceitando algo que nem aconteceu, imaginando que você vai se contaminar sem que isso tenha acontecido. E automaticamente você vai acabar abrindo alguma comporta para que isso aconteça, deixando de lado a prevenção e entrando num padrão vibratório não muito bom para você. Então, todos esses aspectos a gente tem que analisar dentro dessa primeira etapa que a gente viveu aí de pandemia. Tudo que refletiu esse isolamento social para quem realmente levou a sério esse isolamento. A adaptação da vida, o trabalhar em casa, o trabalhar online, que para muitas pessoas era algo novo. E toda essa adaptação foi boa, porque todo mundo cresceu e muito, tendo que aprender a viver dentro do caos, tendo que aprender a sobreviver dentro do caos. E o mais importante, tendo esperança. Esperando os dias melhores, porque eles vão vir. Só que a gente tem que agir da forma certa para que eles venham. Na realidade, a chegada de dias melhores
Só depende da gente continuar seguindo direitinho como tem que seguir. E como é que as terapias holísticas nos ajudam dentro desse processo, principalmente o Reiki. Eu sou apaixonada por Reiki. E o Reiki ele tem uma característica muito interessante. Porque quando você estuda Reiki, você precisa se autoequilibrar para depois você equilibrar a outra pessoa. Então esse autoajuste ele é muito interessante porque ele te deixa com muito mais eixo. Ele deixa você com uma estrutura, com um amadurecimento energético que é incomparável, não dá para comparar com nenhuma outra técnica. Então ele vem trazendo uma maturidade energética que todo mundo precisa para sobreviver a esse período. Tendo esse autoajuste, aprendendo principalmente no sistema Usui, que é o sistema tradicional, que é um sistema raiz do Reiki, você aprende a fazer o seu autotratamento, você aprende a ter o seu autocuidado, a reorganizar os seus chakras, os seus centros de energia, que é fundamental para você aguentar todo esse período de turbulência e de muitas notícias ruins que acontecem. E você trazendo esse seu eixo de uma forma mais ajustada, se reorganizando, isso vai vibrando ao seu redor e você consegue ter um ambiente muito mais equilibrado. É uma reação em cadeia. Se você estiver em desarmonia, automaticamente as outras pessoas também ficarão em desarmonia. Mas se você estiver bem, você vai passar o bem adiante e as pessoas vão se harmonizar em cima da sua harmonia. Você vibra esse bem e essa harmonia, essa energia boa. E o mais importante, na evolução do estudo do Reiki, se você chega ao nível 2 de Usui, você tem a capacidade de enviar Reiki para o planeta. Você pode mandar Reiki para qualquer pessoa em qualquer lugar do universo. Então é muito interessante você ter essa ferramenta de trabalho nas suas mãos. Porque naquele momento que você descobre que no outro lado do mundo tem muita gente morrendo, você sofre, você pensa, você tenta se solidarizar com aquela dor daquelas pessoas todas. Dentro do seu próprio país isso está acontecendo. E aí você tem nas suas mãos uma ferramenta para você, naquele momento de dor, de ouvir aquela notícia, você se reorganizar, você se fortalecer e você enviar o Reiki para suavizar a dor de todas essas famílias que estão perdendo tanta gente. Então, tudo isso é muito importante para a sua caminhada dentro desse processo de meio e fim de pandemia, para justamente você conseguir sair desse processo como a fênix, renascido das cinzas, mais forte, com uma outra visão, com uma outra cabeça, com outro amadurecimento, com um padrão vibratório muito mais elevado, com a capacidade de amor infinita e com foco todo direcionado no bem-estar da humanidade. Então você sai de você a partir do momento que você consegue o teu autoajuste e você parte do micro, você vai para o macro, que é a preocupação com toda a humanidade. E o que você pode fazer? Qual é a sua parte enquanto unidade dentro desse todo? Se cada um pensar assim, todos juntos poderão fazer muita diferença para o nosso planeta, que está doente, que está precisando de ajuda. E a gente pode fazer sim muita coisa boa por esse planeta. Começando por nós mesmos. É esse o processo, é de dentro para fora. Fecho esse primeiro vídeo por aqui e peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem
e vamos em frente. Quem tiver interesse em debater tudo isso que eu coloquei aqui, pode fazer comentários aí, pode pegar também na descrição desse vídeo o grupo. Entra lá no grupo pra gente conversar pessoalmente, ok? Gratidão mais uma vez por seguirem comigo esse caminho holístico de muita luz. Gratidão.